Olá, para quem não me conhece, eu sou Ananda Sete, estilista, figurinista e professora de costura. E desde criança eu gosto muito de poemas e contos e histórias, e por isso hoje eu trouxe para vocês um conto. Porque nesse momento de que nós estamos reclusos em nossas casas, reclusas, eu fiquei refletindo muito a respeito de uma questão que é quem nós queremos ser. É uma reflexão que eu faço ao longo da minha vida e nesse momento é um momento que eu estou refletindo a respeito disso também. Quem eu quero ser nesse momento? Uma pessoa que espalha esperança, otimismo, Eu penso que nós podemos sempre escolher isso. E pensando, refletindo a respeito disso, eu me lembrei de um conto que eu gosto muito, que eu trouxe para vocês hoje, como eu disse, E depois do conto, eu pensei numa coisa que eu gosto muito também, que é um hobby para mim, mas que eu quero poder transmitir para vocês um pouco desse ensinamento que é o bordado. Então, vamos lá? Eu trouxe para vocês um conto que chama A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a laçadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte, com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E, aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, o rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta do sapato, quando bateram à porta. Nem precisou abrir, o moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo, pois agora eram 2. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou.
Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e o seu tear o mais alto quarto, na mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu: faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. E tecendo, ela própria teceu o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior do que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz, de um lado para outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias e os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na casa pequena e sorriu para o jardim, além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada lhe subiu ao corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. E essa é uma história que entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Então, minhas amigas, e por que não meus amigos, esse é um conto que eu guardo dentro do meu coração, que ele me traz muitos ensinamentos, né? E o que ficou para vocês? Eu quero saber. E para mim, nesse momento, que eu trazendo junto com essa atividade do bordado que eu quero fazer, ele me traz também, né, essa questão de que nós podemos ser quem nós queremos ser e nós podemos tecer ou bordar o que queremos para nossas vidas. E como uma analogia, né, a esse trabalho e tantas outras coisas, tem esse conto de bonito e uma reflexão a respeito da simplicidade, né, que nós podemos ter nesse momento, dentro de casa, olhar para dentro de nós mesmos e poder sentir, poder nos conhecer mais, né, e saber o que queremos, o que não queremos, quem queremos ser, né, o que queremos tecer para a nossa vida, como eu disse. Então, para isso, eu quero inspirar vocês ou trazer uma vontade, né, ver se desperta uma vontade de bordar. O bordado, para mim, é uma forma de meditação, uma meditação ativa, onde eu estou colocando toda a atenção daquele momento e também construindo algo novo, belo, interessante, né? E fazendo esse trabalho com as mãos, né? Que é tão importante para o ser humano, né? E para nós mulheres, principalmente. Eu penso assim.
Então, o meu desafio, a minha proposta é que a gente possa aprender os primeiros pontos de bordado, fazendo um tecidinho assim de amostra, para a gente aprender 4 pontinhos de bordado, que é o ponto alinhavo, o ponto atrás, o ponto haste e o nó francês. Esse bastidor que eu estou mostrando aqui para vocês é um bastidor caseiro feito com pote de plástico, que tem um outro vídeo aqui no meu canal que eu ensino a fazer. Eu vou colocar aqui para vocês. Mas a gente, para bordar, a gente pode usar esses bastidores clássicos, né, de madeira, que são os mais clássicos. Eu tenho um pequenininho aqui. Ou esses são mais modernos, né, de plástico, tem várias cores, vários tamanhos, vários tipos, de tarraxa, né, destarrachando aqui, a gente coloca o tecido entre um aro e outro, né, aqui a gente coloca o tecido entre um aro e outro, para poder fazer o nosso bordado, né, no caso, o que eu vou ensinar hoje. Eu não sou professora de bordado, eu sou professora de costura, mas como é um hobby para mim, né, são elementos e coisas assim do fazer manual que eu estou sempre ensinando para os meus alunos, crianças principalmente, mas que tem muito a ver com o universo feminino, né? Então, num pedacinho de pano, ó, se você não tiver um americano cru, que é esse que eu tenho aqui, ou um etamine, que é próprio para bordar, você pode pegar um retalhinho de uma fronha velha que você tenha, ou uma camisa. Só não é legal para começar tecido com elastano, tá? Que tem elasticidade nesse sentido aqui. Então, pegando um pedacinho, coloca o aro, né, de tecido, coloca o aro menor embaixo e o maior em cima. Esse de madeira é só firmar aqui. O de plástico, que é feito reciclado, né, com pote de plástico, também da mesma forma, tá? Ó, fica a parte de cima e a parte de baixo. E aí, aperta aqui, ele fica firmadinho aí. Um outro jeito que eu acho legal de fazer essa amostra de pontos, né, é um livrinho de bordado assim, ó, onde você pode colocar em cada página um ponto. É bem legal também, mas hoje nós vamos fazer aqui, tá? Então, vou pegar esse maior para ficar melhor de mostrar aqui na câmera. Você pode usar ou uma caneta de bordar, que no momento não sei se é possível, né, para todos comprarem ou adquirirem, ou um lápis de escrever mesmo, com a escrita mais grossa, né, 2B, ou o que você tiver aí que der para riscar e você ver. Pode ser um lápis de cor, também funciona. E aí, cada uma vai fazer, você vai fazer 3 linhas retas, assim, tá? E alguns pontinhos aqui embaixo, que vai ser pro nó francês, tá bom? E aí, a gente vai começar. Primeiro, também eu vou falar das linhas, tá? Para bordar, a gente pode usar tanto esse novelinho, que chama, que é a linha simples, que vem no novelinho assim, né? E ela é mais grossinha, mais rústica. E podemos usar também lã, né? Tem gente que borda com lã, com outras linhas mais grossas, mas mais tradicional é essa. E essa que é a linha de meada. Ela vem assim, a gente, quando vai usar, tira ela daqui e enrola ela nesses carretéisinhos aqui de plástico ou de papel, para ficar mais fácil, tá? Essa linha de meada, a gente pega um pedaço
tá? Mais ou menos assim, ó, pelo menos o tamanho do braço. E ela, o que ela tem de diferente, né, da linha do novelinho? Ela é composta de 6 fios. É um fio grosso, enroladinho, com 6 fios aqui, ó. Tá? Então, a gente pode tirar daqui quantos fios a gente quiser, dependendo da grossura que a gente quer o nosso ponto, tá? Para começar, eu sugiro que você pegue 2, segure o outro lado, pode pôr entre as pernas aqui para facilitar, porque você vai puxando assim. E tirando a linha daqui, ó. Tirou, tô com 2 aqui. Para ela enroscar nela mesma, dá uma puxada e deixa ela enroscar e pronto. E aí, vamos precisar de uma agulha. Então, eu coloquei a linha na agulha e dei um nozinho em um dos lados. O outro lado fica solto, tá? Então, a gente vai começar, vou começar pelo ponto alinhavo, que é o mais simples. A gente começa por trás, pro nozinho ficar lá atrás. E nós vamos fazendo o ponto, ó. Determinei que o ponto é desse tamanho. Então, eu vou sempre na linha com o mesmo tamanho do ponto. Cada vez que a gente terminar uma linha, nós vamos fazer o arremate aqui atrás. O arremate é belisca o último pontinho aqui, né? Enfia a agulha nele. E antes de terminar de puxar, enfia a agulha e puxa, dá um nó. Aí, pra ser bem efetivo esse arremate, a gente tem que fazer umas 3 vezes, ok? Vamos para o próximo ponto. Agora eu vou ensinar o ponto atrás. A gente vai começar igualzinho o ponto alinhavo, fazendo o primeiro ponto, definindo o tamanho que ele vai ser. Mas quando a gente sair com ele aqui, em vez de continuar para frente, a gente vai voltar e fazer o ponto juntinho com o outro que tá lá atrás. Assim, vira uma linha contínua. O próximo ponto é o ponto haste. Ele é uma continuação do ponto atrás. Ele é bem parecido com o ponto atrás. A gente faz o primeiro ponto. Ao sair lá na frente, você faz ele um pouco menor do que o outro ponto. Porque você vai voltar com ele embaixo e no meio do ponto anterior. Então, sempre sair lá na frente um pouquinho menor do que o tamanho do ponto todo. Então, foi assim ficou o ponto haste, tá? Que ele fica como se fosse uns caracóizinhos, assim. Ele é muito usado para fazer cabinho de flor, de folha, tá? E vamos fazer, então, agora o nó francês. Em cada pontinho desse, a gente vai enfiar a agulha, e aí eu preciso apoiar o bastidor no meu colo, porque esse ponto eu preciso das 2 mãos. Com a outra mão, eu seguro a linha que tá saindo de lá e com a agulha eu dou 3 ou 4 voltinhas, ó. Como a linha tá fininha, eu dei 4. E aí a gente segura aqui para colocar a ponta da agulha bem próximo da onde ela saiu. Puxa toda a linha para baixo, segura com o dedão e puxa a agulha por baixo. Entenderam? Vamos lá de novo. Fica essa coisa fofa aí, ó. Puxa, apoia, segura. 1, 2, 3, 4.
com a ponta da agulha, volta lá no ponto bem do ladinho, escorrega toda a linha lá para perto do tecido, apoia o dedão para firmar esse ponto e puxa. Temos aí. Então esses são os 4 pontos que eu trouxe para vocês hoje, o alinhavo, o ponto atrás, o haste e o nó francês. São os pontos mais simples, que eu considero mais assim iniciais, né? Tem muitos outros, mas com eles você pode fazer, você pode fazer bordados assim maravilhosos, muito legais mesmo. E para quem já sabe, para quem aprendeu também, eu deixo o desafio de fazer um desenho inspirado nessa ideia de hoje, né? O que nós queremos ser, o que queremos tecer para a nossa vida, para nós nesse momento, tá? Vou mostrar para vocês o que eu comecei a fazer, que está em processo, que são as coisas que eu tô querendo e buscando para mim hoje. Ter esperança, que tudo passa, flores, pássaros e costuras. Eu quis pôr um pouco de cada elemento que eu tô buscando para mim e esse ensinamento, né, de que tudo é passageiro. Então espero que vocês gostem, aproveitem. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e continue acompanhando a gente por aqui. Um abraço, até logo!